Depois de anos apoiando meu namorado nas suas ideias malucas que só nos tiraram dinheiro, ele terminou comigo por um motivo idiota, mas ele esqueceu que a casa está em meu nome e agora ele está morando no carro. Se alguém me dissesse 6 anos atrás que eu acabaria aqui, rindo sozinha do absurdo que foi esse relacionamento, eu jamais acreditaria. Eu amava Vitor. Não aquele amor banal, de redes sociais e promessas vazias. Eu realmente acreditava nele. Tanto que sustentei esse homem por 6 anos, bancando cada conta, cada refeição, cada pequeno luxo que ele achava que precisava para se encontrar. Enquanto eu trabalhava a turnos intermináveis, Vitor pulava de ideia em ideia, sempre prometendo que a próxima grande aposta mudaria nossas vidas. Eu duvidava, claro, mas ainda assim, eu pagava. Porque amor é apoio, não é? No começo, parecia um investimento no nosso futuro. Ele era criativo, cheio de ideias, e eu queria ser a pessoa ao lado dele quando uma delas finalmente desse certo. Ele dizia que só precisava de tempo para encontrar seu verdadeiro propósito, e eu, como uma idiota apaixonada, dava a ele tudo o que precisava: tempo, dinheiro, paciência. Meu salário cobria o aluguel, as contas, os jantares fora que ele insistia que nos fariam bem. Cada vez que o desespero batia, Vitor segurava minhas mãos e dizia: quando eu finalmente acertar, vai ser tudo para nós dois. Eu acreditava. Deus, como eu acreditava. O problema de carregar outra pessoa nas costas é que, com o tempo, você para de sentir suas próprias pernas. Eu estava exausta. Não só fisicamente, mas mentalmente. Trabalhava até tarde, voltava para casa e encontrava Vitor empolgado com mais uma nova ideia revolucionária. Às vezes, eu queria gritar. Outras vezes, queria simplesmente sumir. Mas toda vez que eu pensava em desistir, ele me olhava com aqueles olhos cheios de esperança e me pedia para confiar nele. Então, eu engolia minhas frustrações e tentava mais um pouco. Com o tempo, comecei a notar que enquanto eu me desgastava cada vez mais, Vitor parecia cada vez mais confortável. Ele não se preocupava com boletos atrasados, não fazia ideia do preço das coisas no mercado. Eu falava sobre contas, ele falava sobre destinos paradisíacos que visitaríamos assim que ele acertasse a grande jogada. Às vezes, eu me perguntava se ele percebia o peso que eu carregava. Mas como sempre, Vitor conseguia me convencer de que tudo valia a pena. 6 anos. 6 anos esperando o dia em que nosso sacrifício, meu sacrifício, valeria a pena. Mas esse dia nunca chegou. E talvez, no fundo, eu soubesse que nunca chegaria. Então, Vitor apareceu com mais uma ideia brilhante. Uma que, segundo ele, mudaria tudo de vez. Se existisse um prêmio para a pessoa mais determinada a falhar, Vitor teria vencido com louvor. Não é que ele não tivesse ambição, e ele tinha, e muita. O problema era que sua ambição nunca vinha acompanhada de esforço real. A primeira grande ideia dele foi um canal no YouTube. Eu vou ser maior que o MrBeast, ele dizia, enquanto gastava semanas assistindo tutoriais sobre como viralizar. Ele investiu dinheiro, meu dinheiro, em uma câmera cara, luzes profissionais e um microfone que, segundo ele, faria toda a diferença. No final, ele postou 3 vídeos terríveis que mal passavam de 20 visualizações cada. E então, frustrado, decidiu que o algoritmo estava contra ele e abandonou o projeto. A próxima grande oportunidade foi o mercado de NFTs. Vitor falava sobre isso como se fosse um gênio visionário prestes a revolucionar nossas vidas. Ele gastou milhares de dólares comprando imagens aleatórias de macacos, robôs e gifs pixelados, garantindo que estavam valorizando. Eu tentava argumentar, mas ele sempre vinha com um discurso pronto sobre como as pessoas que duvidam são as que ficam para trás. A verdade? Um mês depois, o mercado desabou e os NFTs dele passaram a valer menos do que um hambúrguer de fast food. Ele ficou chateado, claro, mas logo se animou com outra ideia brilhante. Dessa vez, era criptomoedas. Vitor passou noites em claro vendo vídeos sobre o próximo grande investimento que nos deixaria milionários. Quando finalmente descobriu a moeda perfeita, investiu cada centavo que conseguiu juntar e, sem me avisar, usou parte das minhas economias também. Eu só soube quando vi nosso saldo despencando. 3 semanas depois, a moeda despencou junto. O dinheiro sumiu, evaporou. Ele ficou devastado por 2 dias, mas logo se recuperou. Porque Vitor sempre tinha um plano B e eu sempre era patrocinador oficial dessas catástrofes. Enquanto Vitor pulava de uma ideia furada para outra, eu era a única que mantinha a casa de pé. Eu pagava a hipoteca, as contas, o supermercado. Eu chegava cansada do trabalho e o encontrava assistindo vídeos motivacionais sobre como se tornar um milionário antes dos 30. Ele não percebia o peso que estava jogando sobre mim. Ou, pior, percebia e simplesmente não se importava.
A cada nova ideia, ele repetia o mesmo discurso: é só uma questão de tempo, amor. Quando eu acertar, vai ser tudo pra gente. Só que esse momento nunca chegava. O mais frustrante era que ele realmente acreditava ser um gênio incompreendido. Grandes mentes falham antes de ter sucesso, ele dizia sempre que eu tentava argumentar que talvez fosse hora de procurar um emprego de verdade. Mas Vitor não queria um emprego. Ele queria um atalho para o sucesso. Algo rápido, fácil e sem esforço. E eu estava exausta de carregar sozinha o peso de um futuro que ele prometia, mas nunca construía. Porém, depois de anos sustentando os sonhos fracassados dele, algo começou a mudar. Não em mim, mas nele. E pela primeira vez, não foi uma nova ideia de negócio. Foi algo muito mais estranho. Por 6 anos, Vitor foi uma constante previsível na minha vida. Ele sempre tinha uma nova obsessão, uma nova promessa de fortuna e uma nova desculpa para não conseguir um emprego de verdade. Mas, de repente, ele mudou. Não foi um daqueles surtos de motivação que duravam uma semana. Não foi uma ideia mirabolante sobre como ficar rico do dia para a noite. Não. Dessa vez, era algo muito mais sutil e muito mais preocupante. Ele começou a se afastar. Primeiro, eram só pequenos detalhes. Ele parava de me contar sobre seus projetos ou evitava conversar sobre dinheiro, o que, considerando que eu pagava tudo, era um alívio temporário. Mas logo, a mudança se tornou impossível de ignorar. Vitor passou a ficar grudado no celular. Antes, ele sempre queria minha atenção, me puxava para ouvir seus planos e pedia minha opinião sobre qualquer besteira. Agora, ele vivia de cabeça baixa, rindo de mensagens que eu não via e fechando a tela rapidamente sempre que eu chegava perto. Perguntei algumas vezes o que era tão interessante, e ele respondia com um vago nada demais, só pesquisando umas coisas. Só que eu conhecia Vitor bem demais para acreditar nisso. Ele nunca foi discreto. Se ele estivesse planejando um novo golpe financeiro, já teria feito um monólogo inteiro sobre como ia funcionar. Mas ele não falava nada. Só sorria para o celular e dizia que precisava de espaço para crescer. E não parava por aí. Ele começou a implicar comigo por coisas que nunca o incomodaram antes. Se havia uma xícara suja na pia, ele fazia questão de comentar. Se eu deixava uma toalha pendurada de um jeito que ele não gostava, ele soltava um suspiro impaciente. Um dia, cheguei em casa depois de um turno cansativo e ele, sem nem dizer oi, apontou para um casaco que eu tinha deixado no sofá e disse: "Você nunca guarda suas coisas, né?" Eu ri, achando que era brincadeira, mas ele não riu de volta. Pelo contrário, cruzou os braços e disse que ultimamente parecia que ele era o único se esforçando na casa. A ironia quase me matou de tanto rir. Eu tentei entender o que estava acontecendo. No começo, achei que era uma crise existencial. Talvez ele finalmente estivesse percebendo o quanto se apoiava em mim e isso estivesse o deixando desconfortável. Mas então, uma noite, vi algo que tirou qualquer dúvida da minha cabeça. Ele estava no sofá, de fones de ouvido, digitando rápido e sorrindo para a tela do celular. Dessa vez, ele não percebeu que eu estava atrás dele. E bem ali, no reflexo da tela, eu vi um nome. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Não perguntei nada naquela noite. Só observei. Como ele escondia o celular sempre que eu entrava no cômodo. Como ele saía de casa sem dizer para onde ia. Como sua paciência comigo estava cada vez menor, enquanto sua atenção para o telefone só aumentava. Eu queria acreditar que era paranoia da minha cabeça. Queria acreditar que, depois de tudo que fiz por ele, Vitor não seria tão baixo. Mas, no fundo, eu sabia. E foi aí que percebi, ele não estava se distanciando porque queria mudar de vida. Ele estava se preparando para algo. Algo que eu ainda não sabia, mas que estava prestes a descobrir da pior forma possível. Eu cheguei em casa naquela noite sem saber que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Vitor estava sentado no sofá, com um olhar sério que ele geralmente reservava para anunciar suas novas ideias de negócios. Mas dessa vez, não havia nenhuma pilha de anotações sobre startups, nenhuma teoria mirabolante sobre como ficarmos ricos sem esforço. Só ele, com as mãos entrelaçadas e um ar de quem estava prestes a me dar uma notícia importante. "A gente precisa conversar", ele disse, e naquele instante, meu estômago afundou. Sentei-me ao lado dele, esperando por qualquer coisa e talvez um novo fracasso financeiro, talvez mais uma ideia que exigiria meu dinheiro. O que eu não esperava era o que saiu da boca dele em seguida. "Acho que a gente devia terminar." A frase ficou flutuando no ar, como se eu não tivesse ouvido direito. Pesquei algumas vezes, esperando que ele explicasse. E ele explicou.
Só que o motivo que ele me deu foi tão absurdo, tão ridículo, que por um segundo, achei que ele estava brincando. Eu sinto que estou fazendo todo o trabalho emocional nessa relação, ele disse, com a cara mais lavada do mundo. E você não contribui o suficiente em casa. Eu ri. Não foi um riso nervoso, nem um riso de desespero. Foi um riso genuíno, daqueles que escapam quando alguém diz a coisa mais idiota do mundo. Eu não contribuía o suficiente? Eu, que trabalhava horas extras para bancar absolutamente tudo. Eu, que sustentava esse homem há 6 anos enquanto ele pulava de um fracasso para outro. Eu olhei bem para ele, esperando que ele caísse na gargalhada e dissesse que era brincadeira. Mas Vitor não estava brincando. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Quando percebi que ele estava falando sério, minha risada morreu na hora. Desculpa, o quê? Perguntei, cruzando os braços. Vitor suspirou, como se estivesse carregando um fardo gigantesco. Eu sinto que faço tudo aqui dentro. Eu sou o único que cuida das coisas, que mantém a organização, que se importa com o nosso espaço. Você nunca lava a louça direito. Nunca dobra as roupas como eu gosto. Eu me sinto exausto. Meu queixo quase caiu no chão. Você se sente exausto? Repeti, incrédula. Eu pago todas as nossas contas, Vitor. Eu sustento essa casa. Se alguém tem o direito de estar exausta aqui, sou eu. Mas Vitor não se abalou. Ele apenas balançou a cabeça, decepcionado. Como se eu fosse uma ingrata que não reconhecia todo o esforço dele. Foi aí que caiu a ficha. Ele não estava apenas inventando uma desculpa para terminar comigo. Ele realmente achava que era o injustiçado da relação. Ele acreditava mesmo que carregar um prato para a pia e reclamar sobre uma toalha fora do lugar era equivalente a sustentar uma casa inteira. E o pior, ele não sentia um pingo de vergonha em me dizer isso na cara dura. Eu respirei fundo, tentando processar o que estava acontecendo. Durante anos, eu me convenci de que Vitor era apenas um sonhador, alguém que precisava de apoio para encontrar seu caminho. Mas naquele momento, olhando para ele, percebi a verdade: ele nunca esteve perdido. Ele simplesmente nunca quis crescer. E agora, quando não precisava mais de mim, ele decidiu que era hora de ir embora. Só que Vitor ainda não sabia que a maior reviravolta da história estava prestes a acontecer. Depois do choque inicial, eu esperava que Vitor começasse a arrumar suas coisas. Mas não. Em vez disso, ele agia como se tivesse me concedido um favor ao terminar comigo. Andava pela casa com um ar leve, como se tivesse tirado um grande peso das costas. E foi então que ele soltou a cereja do bolo: acho que vai ser bom para nós dois. Você pode voltar para a casa da sua mãe e se reorganizar um pouco. Ele disse isso de forma tão casual, tão natural, que por um momento, achei que tinha ouvido errado. Desculpa, o quê? Minha voz saiu em um tom perigoso, mas Vitor, completamente alheio à própria estupidez, continuou falando. Sim, acho que é o melhor. Eu preciso de um tempo para mim, para crescer e focar nas minhas coisas. E você pode tirar um tempo para se cuidar também. Voltar para sua mãe vai te ajudar a economizar um pouco. Ele falava como se estivesse me dando conselhos financeiros, como se eu fosse a irresponsável da relação. Como se ele não tivesse passado anos vivendo às minhas custas. E então, como se já tivesse tudo planejado, ele começou a falar sobre os planos que tinha para a casa. Eu estava pensando em transformar o quarto de hóspedes no meu escritório. Assim, posso trabalhar melhor nos meus projetos. Ah, e talvez eu adote um cachorro. Sempre quis ter um. Ele já estava moldando o espaço para sua nova vida e uma vida sem mim, mas dentro da casa que eu pagava. Foi nesse momento que percebi: Vitor não queria só terminar. Ele queria me expulsar da minha própria casa. De repente, tudo fez sentido. As últimas semanas, as críticas aleatórias, a forma como ele vinha tentando me fazer sentir como se eu fosse um peso na relação. Ele não estava apenas se preparando para me deixar. Ele estava tentando me convencer de que eu deveria sair de cena, deixando tudo para ele. Na cabeça de Vitor, ele estava saindo como o vencedor. Livre, sem responsabilidade, morando de graça e pronto para recomeçar com alguém novo e alguém que, provavelmente, já estava esperando nos bastidores. Mas havia um detalhe que Vitor, na sua infinita arrogância, esqueceu de considerar. O nome na escritura da casa. Porque, ao contrário do que ele parecia acreditar, a casa não era nossa. Não era dele. Era minha. Eu comprei, eu paguei, eu sustentei. Cada tijolo, cada móvel, cada conta de luz que manteve aquele teto sobre nossas cabeças saiu do meu bolso.
Vitor não era dono de nada ali. Eu podia ter falado naquele momento, podia ter acabado com a ilusão dele imediatamente. Mas não. Eu queria ver até onde essa palhaçada ia. Então, apenas assenti, fingindo estar processando suas palavras. E enquanto ele continuava falando sobre seus planos para a nova fase da vida dele, eu preparava mentalmente o momento em que sua bolha estouraria. Porque Vitor achava que estava me tirando da casa. Mas, na verdade, ele era o único que estava prestes a ficar sem teto. Eu nunca vou esquecer o olhar no rosto do Vitor quando finalmente soltei a bomba. Ele estava tão confiante, tão convencido de que tinha tudo sob controle, que nem por um segundo considerou a possibilidade de que seu plano ridículo poderia dar errado. Então, com a maior calma do mundo, olhei para ele e disse: "Você sabe que essa casa está no meu nome, certo?" O sorriso dele vacilou. "O quê?" A palavra saiu hesitante, como se ele tivesse ouvido errado. Mas eu não precisei repetir. Eu vi nos olhos dele o momento exato em que tudo desmoronou. A ficha caiu com um estrondo tão alto que quase deu pena. Quase. Vitor piscou algumas vezes, tentando encontrar alguma saída, algum jeito de reverter a situação. Mas não havia saída. Pela primeira vez na vida, ele tinha apostado tudo e perdido. "O que você quer dizer com isso?" Ele tentou rir, mas sua voz falhou. "Quer dizer que você não vai sair?" Eu cruzei os braços, inclinando a cabeça para o lado. "Claro que não. Por que eu sairia da minha casa?" A cor sumiu do rosto dele. Foi como assistir a um castelo de cartas desmoronando em câmera lenta. "Mas, e eu?" Ele finalmente perguntou, sua voz quase infantil. Foi minha vez de sorrir. "Bom, Vitor, acho que você precisa de um tempo para crescer, né? Para se encontrar, focar nos seus projetos. Talvez você possa fazer isso na casa da sua mãe." E ali, naquele instante, ele percebeu. O plano que ele achava genial, a manipulação barata que ele tentou jogar para cima de mim, tudo tinha virado contra ele. Vitor não estava me chutando para fora da casa. Ele estava sendo expulso dela. Ele ainda tentou argumentar. Falou sobre o tempo que passou ali, como se isso lhe desse algum direito sobre a casa. Disse que não tinha para onde ir, que eu não podia simplesmente colocá-lo para fora. Mas a verdade era simples, eu podia. E eu fiz. Dei a ele 3 dias para arrumar suas coisas e sair. E quando esse prazo acabou, eu mesma troquei as fechaduras. Ele não teve escolha a não ser sair com o que coube no carro. A última coisa que ouvi sobre Vitor foi que ele estava dormindo no carro de um amigo, pulando de sofá em sofá enquanto tentava encontrar outra mulher disposta a bancá-lo. E eu? Pela primeira vez em anos, minha casa estava em paz. Meu dinheiro era meu. Minha energia, minha sanidade, tudo isso agora estava voltando para mim. Eu achei que ficaria arrasada. Que me sentiria sozinha ou arrependida. Mas a verdade? Eu nunca me senti tão livre.